Bem-vindo ao canal Consciência Astral. Tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai tratar sobre um assunto de maneira bem direta, bem clara, muito verdadeira com vocês, né? Para poupar o tempo de vocês e para vocês também adquirir, absorver em curto período de tempo um conteúdo que vai ajudar vocês a se protegerem e entenderem também como que funcionam essas nomenclaturas dos seres das trevas que habitam as regiões mais densas, né? Tem várias entidades, várias nomenclaturas, a gente vai trazer os 4 principais aqui para vocês, que são os 4 principais que existem na maioria das literaturas, né? Que é o Mago Negro, o Feiticeiro, o Quiumba, o Cientista das Trevas. Então existe, né, todo esse aparato de seres estrategicamente maldosos, né, atrasados moralmente, para que atrase a evolução espiritual da Terra, né? Eles se desviaram do caminho, né? E existem mecanismos de obsessão, mecanismos de sofrimento, de desbloqueios, e às vezes você está passando por um bloqueio na sua vida agora, e você precisa prestar muita atenção no que a gente vai falar aqui para você, porque às vezes você acha que não é nada, é um obsessor ali que está atrasando a sua vida, né? Às vezes é um mago negro que você fez, ele tem um pacto de vingança com você, ele está atrasando a tua vida muito para que você não progrida, principalmente espiritualmente, né? O mago negro, pessoal, eles são talvez os mais perigosos e poderosos entre esses grupos de espíritos das trevas. É claro que existem os espectros, né, que são os soldados dos dragões, existem os próprios dragões, mas os magos negros, eles são os generais, eles são na linha de frente, eles estão no meio dessa guerra, né? É por isso que a gente fala aqui que talvez sejam os mais perigosos e poderosos nesse grupo aqui. Porque eles são espíritos desencarnados há milênios já. Há milênios. Mesmo depois do desencarne, eles escolheram seguir pelo caminho da maldade, do domínio, da manipulação, da destruição, né? Então, assim, nunca confunda um mago negro com um espírito sofredor, um espírito perturbado. Eles são extremamente inteligentes, eles são frios, eles são calculistas, eles são, acima de tudo, conhecedores das leis espirituais, das energias, da magia, da manipulação mental, principalmente da nossa psique humana. Eles nos conhecem muito melhor do que nós mesmos. Eles estudam muito a psique humana, muito, muito. Todos eles é tudo ex-mestre, ex-religioso, ex-político, ex-mago da luz, ex-iniciados da luz, que se desviaram do caminho da evolução por orgulho, por vaidade, sede de poder, desejo de vingança, né? Que são os males aí da humanidade hoje, né? Então esses seres, eles nunca vão agir de forma aleatória. Eles trabalham de maneira muito, mas muito organizada, né? Tem hierarquia, tem centro de comando no astral inferior, né? Eles atuam em projetos de longo prazo, não é uma coisa imediatista. Então eles vão conduzindo, né, ao que eles querem ao objetivo, utilizando das manipulações, das ilusões para conduzir, né? Então eles manipulam nós, encarnados, chefes de gabinete, religiosos, influencers, pessoas que têm, né, principalmente aí uma massa muito grande sendo influenciada por esses espíritos, por esses encarnados. Eles vão manipulando para quando vê você está ouvindo uma pessoa que está totalmente controlada por um mago negro. Então esses magos negros, eles controlam verdadeiras legiões de espíritos obsessores, não é meia dúzia, é legiões, é um vasto exército, tá? E eles comandam regiões inteiras no umbral e influenciam, assim, muita estrutura aqui da Terra, como eu falei, política, economia, religião, grandes corporações, empresas, né? Principalmente tudo aquilo que gera medo, que gera dor, vício, ignorância nas pessoas, tem o dedo dos magos negros, tá? Então eles não são espíritos que perdem tempo com bobagem, eles não querem te fazer tropeçar na rua, eles não querem dominar a tua mente, teu emocional. Eles querem que você se afaste da tua missão, da tua evolução, do teu despertar. É isso que eles querem. Eles querem que você se desvie e ajude os outros a se desviarem. Tá? Essa é a manipulação.
E existem os feiticeiros espirituais, né? Eles são diferentes dos magos negros porque eles também caminham nas trevas, mas é aquele espírito que aprendeu a usar algumas técnicas espirituais, alguns conhecimentos de manipulação energética, de rituais, encantamentos. Só que ele não tem nem de perto o mesmo nível de conhecimento, de poder, de magnetismo, de inteligência de um mago negro. Nem de perto, nem de longe, melhor dizendo. Então eles são um pouco mais limitados, mas eles são extremamente perigosos, porque na maioria das vezes foram, quando encarnados, pessoas que mexiam com magia, com feitiçaria, com bruxaria negativa, né? Porque existe a feitiçaria da luz. A feitiçaria da luz é aquela que quebra a demanda, né? E não devolve na mesma moeda. Ela transmuta e devolve as energias para a natureza transmutar. Mas existe sim a bruxaria negativa, as práticas de manipulação das forças da natureza para prejudicar alguém. Então esses espíritos feiticeiros, eles, ao desencarnar, eles continuam fazendo mais do mesmo. São eles, como eles foram aqui na Terra, eles continuam fazendo lá. Só que geralmente eles ficam assim, presos a pequenos grupos ali, demandas específicas. Esses espíritos que executam trabalhos espirituais encomendados, como fazem amarração, destruição de relacionamento, doenças, prejuízos financeiros, né, e malefícios que alguém deseja contra outra pessoa. Então, às vezes você vê lá, a gente passa pelos postes nas ruas e tem lá tarô e amarração amorosa. Quem faz a amarração no plano astral é o feiticeiro, né? Então, essa pessoa que está aqui no plano físico, se utilizando da sua espiritualidade torta para prejudicar alguém, então ela está se consorciando com esses espíritos automaticamente. Ela também, ao desencarnar, vai ter que colher essas consequências. Ela pode até se despertar espiritualmente e voltar para o caminho da luz, mas ela vai precisar colher esse plantio, porque está fazendo algo antinatural. Você não pode obrigar uma outra pessoa a ficar com você. Você não pode ir lá e puxar o tapete da outra pessoa. Você não pode fazer essas coisas antinaturais, porque são antinaturais. Você não está seguindo o curso natural da vida. Então você está influenciando e você está interferindo no processo individual. Então esses espíritos, esses que fazem esse tipo de trabalho. Tá? Então você não está se consorciando. Nenhuma entidade de luz vai fazer amarração, vai fazer feitiçaria para prejudicar algo ou alguém. Jamais. Isso é trabalho das trevas, tá? Então, se algum momento você passou por alguma casa que faz esse tipo de trabalho, ali não é a espiritualidade de luz que está trabalhando, tá? Então, esses espíritos, eles vivem basicamente da barganha, tá? Se alimentam dessas oferendas que são oferendadas a eles, que eles recebem, seja de encarnados ou de outros espíritos mais poderosos, para executar. Eles são executores, tá? Diferente dos magos negros, que são aqueles espíritos que ficam na retaguarda, são mais estrategistas. Feiticeiros são mais imediatistas, tá? Eles trabalham para quem está pagando. Sempre trabalham para quem está pagando, para quem tem algo a dar em troca, tá? Esses são os feiticeiros. Os quiumbas, chamam de Egum, encosto, obsessor. Esse é o que a maioria das pessoas em terreiros, centro espírita, cultos evangélicos, igreja católica, confunde com o espírito de luz. Principalmente quem não estuda, quem não está se cuidando espiritualmente, fazendo reforma íntima. Os quiumbas, cara, eles são espíritos extremamente atrasados moralmente, tá? São ignorantes, são maldosos. É o espírito zombeteiro que você conhece, que se comprazem da desordem, do sofrimento, da bagunça, né? Eles querem ver o caos. Então eles não têm, digamos assim, grandes conhecimentos espirituais, porque eles são mais movidos pela maldade mesmo, pela zombaria, pelo prazer de enganar, de perturbar, de provocar vício, né? De provocar destruição, de provocar sofrimento. Esse é o quiumba, tá? Então, muitos deles eles se passam por entidades de luz em terreiros, centros espíritas. Sabe o Espírito Santo de Jesus que está lá no culto se tremendo todo? Às vezes é um quiumba, tá? Porque nenhuma religião está isenta de ter mistificadores, de ter charlatões, tá? Não é a exemplo somente a Umbanda, somente o Centro Espírita. Não, todas têm charlatões, todas têm mistificadores, tá?
Então, eles se passam por entidades de luz. Na Umbanda, eles vão se disfarçar de caboclo, de preto velho, de guia espiritual. E aí a pessoa que não faz reforma íntima, que é cheia de orgulho, de vaidade, de arrogância, de raiva, de ódio dentro do seu coração, acha que está ali incorporada com preto velho, com caboclo. Na verdade, está incorporado um quiumba, né? E eles são extremamente inteligentes, porque eles falam bonito, dão conselhos, às vezes um conselho meio torto para a pessoa, né, para o consulente. Então, confunde o médium, coloca palavras na boca do espírito, né, distorce os ensinamentos, e aos poucos vai dominando aquele médium que não está bem firmado, digamos assim, né, que não estuda, que não cuida da sua energia. Eu estou falando de médium, só que entenda, não existe mediunidade somente nas religiões espíritas, tá? A Umbanda é uma religião espírita, o Candomblé é uma religião espírita, trabalha com entidades, com espíritos, tá? Então são todas filhas do kardecismo, todas, tá? Espiritismo também é um laço, é um cordão. O espiritismo puxa um cordão para a Umbanda, para o Candomblé, para quem trabalha só com a esquerda também. Então, o seguinte, pessoal, tudo que engloba trabalhar com espíritos que tem incorporação ou canalização é espiritismo, tá? Isso aqui é um ponto que eu trago para vocês. Por que eu falo isso? Porque às vezes o caboclo que está atendendo com o médium de Umbanda, ele trabalha como mentor num centro espírita. É só uma roupagem. Os espíritos trabalham com roupagem da maneira para acessar nós, entende? Para acessar nós. E aí entra a reforma íntima, porque o espírito, o encarnado que não faz reforma íntima, ele está fadado a estar em um desequilíbrio interno e receber esse tipo de entidade. Só que não é somente no espiritismo que acontece isso. As igrejas evangélicas, católicas, em qualquer religião, o interior da pessoa vai determinar que tipo de entidade encosta com ela. Porque às vezes tem aquele pastor que segue à risca o que ele fala, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa que está se desprendendo do orgulho, do ego, da vaidade, está fazendo um trabalho bonito de caridade. Várias entidades de luz se encostam nele ali para canalizar enquanto ele fala e tocar os corações de cada pessoa que estão ali. Por isso que muitas pessoas vão lá, estão passando por um momento extremamente difícil na vida e elas se convertem em um ou dois cultos porque parece que o pastor está falando exatamente para aquela pessoa. E o contrário também acontece, aquele pastor está cheio de ego, está cheio de vontade da ganância, sede de poder, sede de aplauso. Quem que você acha que vai encostar nele ali? Vai encostar um quiumba, vai encostar um... E se a igreja for grande, se for um pastor de renome, aí vem espíritos mais poderosos, mago negro. E ele pode incorporar também. Vai incorporar ali, vai falar bonito, vai começar a roubar das pessoas, que é a ganância, vai querer falar mais alto, vai começar as pessoas a fazer cada loucura em prol dessa falsa espiritualidade. Então não é exclusivo do espiritismo, todas as religiões têm isso, tá? Então, esses espíritos, eles começam a espalhar fofoca, espalhar inveja, ciúmes dentro do próprio espaço espiritual. Para quê? Para derrubar a corrente. A corrente ela é mais forte quanto o seu elo mais fraco. Então, eles vão aumentar aquele teu desequilíbrio, porque não vem nada externo, eles aumentam o teu desequilíbrio para você baixar e a sintonia, vai baixar a vibração e você vai entrar em ressonância vibratória com aquele espírito e ele vai se acoplar em você. E ele vai usar de todos os artifícios para derrubar a corrente, entende? Então, eles atuam muito na casa das pessoas, tá? Levando preocupação, vício, briga, separação, doenças emocionais e psíquicas. Às vezes você está passando por uma barra na sua casa, com o marido, com a filha, ou com a esposa, ou com o pai, ou com a mãe. Você às vezes está obsediado. Está sendo induzido à perturbação, a brigas incessantes. Então, às vezes, a sua vida está cheia de confusão, de briga lá dentro de casa. Você está se sentindo sugado, sem energia, está pesado. É muito possível que tenha um ou mais quiumbas ali tentando se alimentar dessa desordem, tá? Então, presta atenção, é necessário que você faça uma reforma íntima e olhe para dentro, veja o que você pode melhorar no dia de hoje já, e se aproximar da luz, né? Cuidar dos pensamentos e cuidar principalmente das atitudes e do que sai da tua boca, né? Do que sai da tua boca, as tuas ações e palavras, né?
Outra categoria, por final, mas não menos importante, são os cientistas das trevas, né? Esses são bem mais assustadores, digamos assim, do que o restante, tá? Porque esses, cara, não se engane, tá? Que existe só a ciência do mal no plano físico, existe a ciência do mal continua lá embaixo, tá? Então esses cientistas, eles coordenam e controlam laboratórios no umbral, nos vales espirituais inferiores, e eles são altamente inteligentes, tá? São eles que desenvolvem as tecnologias espirituais voltadas para o domínio, para o controle, para a manipulação do ser humano. Então, esses cientistas, eles não trabalham diretamente com a magia, como os magos negros. Eles trabalham com tecnologia, com engenharia espiritual. Para quem acha que só existe engenharia aqui é o reflexo do plano espiritual. O que nós temos aqui não é nada comparado com o que as colônias sombrias têm de material tecnológico ou as colônias luminosas têm de material tecnológico, tá? Nós é que temos aqui o reflexo de lá. Primeiro acontece lá e depois vem para cá, tá? Então eles têm uma tecnologia assim gigantesca, extremamente evoluída, tanto para o bem quanto para o mal. Então são os cientistas que criam os implantes, tá? Os chips espirituais, os dispositivos que bloqueiam os chakras, que desviam a energia vital da pessoa, que provocam doenças, tá? Que acentuam esses quadros de depressão, de ansiedade, de pânico, de vícios, né? De perturbações mentais e emocionais. São eles que criam isso. Então esses dispositivos, eles são invisíveis, é arma invisível. Impede a pessoa de pensar com clareza, que a pessoa tenha fé, que ela desenvolva o seu autoconhecimento, sua conexão espiritual. Isso atrasa a vida da pessoa, atrasa ela a se olhar para dentro. Então, muitas vezes a pessoa, ela mesma que abriu brecha, seja através do ódio, do vício, da mágoa, do rancor, dessa dependência emocional, do materialismo, da soberba. Isso aí é sintonia, é porta aberta para deixar esses seres atuar. Eles só conseguem atuar onde tem espaço, onde há ressonância, onde há sintonia, onde há equipotencialização de energia. Eles não podem se aproximar de uma pessoa que está em um estado vibratório mais elevado. Eles não conseguem, entende? Não conseguem. Então esses cientistas, eles trabalham em conjunto com os magos negros, tá? São eles que fornecem essa tecnologia, os equipamentos, as armadilhas energéticas, enquanto os magos, eles trabalham na parte da manipulação mental, na manipulação emocional, né? Mais a parte estratégica. Então eles são soldadinhos dos magos negros. E você não tem pudor, eles não têm escrúpulos nenhum. Lá para nós, seres encarnados para eles, somos rato do laboratório, tá? Então você entendeu agora qual que são as diferenças desses 4 grupos, né? Mago Negro, os feiticeiros, Qium, os cientistas, né? Então, assim, o mal, ele é extremamente organizado. O mal, ele é estruturado. Né? E o que ele se alimenta é da nossa ignorância, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa falta de conexão espiritual, né? A falta de conexão espiritual das pessoas. E aí eu quero perguntar para você, você acha que está protegido? Você acha que está preparado? Se a sua vida às vezes está cheia de bloqueios, está cheio de repetições, você está numa roda de samsara, sempre repetindo os mesmos erros, angústia, problemas que não se resolvem, então está na hora de você olhar para dentro, né? Ver aonde está o problema, sem medo, e começar a fazer um trabalho de limpeza, de fortalecimento espiritual, de reforma íntima, porque a verdade é só uma só. Só a luz vence a sombra. Você às vezes está tomado de sombra, a sombra é a ausência de luz. Você tem que botar a luz para dentro, entende? E a luz não é algo que alguém vai te dar, ó, toma aqui. Ou vem aqui, né, na minha igreja que eu vou te iluminar. Vem aqui no meu terreiro que eu vou te iluminar. Vem aqui no meu centro espírita que eu vou te iluminar. Ninguém vai te dar isso, não. Isso aí é algo que você acende por si só dentro de você. Então não adianta você só ficar acendendo vela, tomando banho de erva, fazendo oração da boca para fora. Isso ajuda, tá? Os espíritos benfeitores, eles levam em consideração cada tentativa nossa. Mas pensa, mas analisa bem, não adianta você fazer 30 Pai Nosso como um autômato que não vai ter verdade, não vai ter sinceridade nessa reza. Mais vale uma conversa franca com Deus do que uma
um monte de frase repetida, sem sentimento, sem conexão. Então ajuda, só que não resolve se dentro de você está cheio de mágoa, está cheio de raiva, está cheio de ego, está cheio de vaidade, está cheio de orgulho, está cheio de julgamento. Então, quer se proteger das trevas? Então começa pela tua reforma íntima. Começa estudando, começa se limpando, se fortalecendo, se conectando com teus guias, porque você também tem guia. Você também tem mentor, todos nós temos. Entende? Se conecta com Deus, com a nossa luz maior. Porque o bem também é organizado. E quem anda com a luz, cara, quem busca verdadeiramente evoluir, quem trabalha a sua própria consciência, não precisa temer das trevas. Só precisa respeitar, porque elas existem, elas são reais e fazem parte desse jogo de evolução que a gente está aqui vivendo. Tá? Então espero que esse alerta, que essas informações elas sejam úteis para vocês, abrirem os olhos e começarem a partir de agora a repensar a forma de vocês agirem, a conduta, as atitudes. Fiquem com Deus, pessoal. Muita luz para todos. Bem-vindo ao canal Consciência Astral.